Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok, capítulo 11 ao 20. Anteriormente em Solo Leveling Ragnarok, Surro saiu vitorioso contra o possuído Kim, sobrevivendo à sua primeira incursão em uma masmorra. Mas o que veio depois foi ainda mais significativo. Um pacto com a espada senciente Presas de Rakan, que o colocou em um novo caminho. Uma missão repleta de ameaças ainda por serem reveladas. Ao se infiltrar no território inimigo, Surro agiu por instinto, desferindo um poderoso chute voador no rosto de um bandido que assediava uma garota. O impacto foi tão forte que o homem foi lançado para trás, deixando os espectadores paralisados em silêncio, incapazes de compreender de onde havia surgido aquele salvador misterioso. Os outros bandidos se voltaram para ele, suas expressões mudando da confusão para a fúria, exigindo saber quem ele era. Só então Surro percebeu seu erro. Havia invadido o território de outra guilda, uma infração que poderia ter consequências graves. Ainda assim, em vez de recuar, ele rapidamente improvisou uma cobertura. Com um gesto de vontade, ele invocou um soldado das sombras para ocultar sua identidade, assumindo a aparência de uma figura vigilante, enquanto acusava a Guilda da Hiena por sua intenção cruel de sequestrar inocentes. Mas aqueles homens não estavam interessados em conversar. Ofendidos pela ousada intrusão de Surro, sacaram armas e avançaram com agressividade imprudente. No entanto, Surro manteve a compostura, desviando-se com facilidade dos ataques antes de contra-atacar com um soco brutal que lançou um dos bandidos pelos ares. Sem hesitar, ele seguiu com um chute giratório que derrubou os outros dois com um baque pesado. Estava acabado em segundos. Após a briga, Surro os imobilizou com eficiência prática. Beru chegou logo depois, elogiando a impressionante demonstração de força de seu jovem monarca. Em seguida, os reféns libertos se aproximaram cautelosamente, com vozes trêmulas de gratidão. Surro os tranquilizou dizendo que cuidaria do resto e pediu que saíssem em segurança. Eles respeitaram. Aliviados sorrindo, eles partiram. Ainda assim, um sentimento de inquietação persistia dentro de Surro. A Guilda da Hiena sequestrando civis não fazia sentido. Enquanto ponderava sobre esse enigma, as presas de Rakan o interromperam, seu tom urgente, lembrando Surro do verdadeiro propósito de estarem ali. Movido por esse lembrete, Surro avançou mais fundo no esconderijo inimigo, até chegar a um galpão abandonado, com a porta de aço completamente abaixada. Com uma respiração hesitante, ele a abriu e congelou. Diante dele, havia uma cena sombria. O lugar se assemelhava a uma prisão. Celas alinhadas nas paredes. O chão coberto de seringas, frascos e vestígios de drogas potentes. Ao se aproximar, seu olhar fixou-se em uma das jaulas. Dentro, tremendo de medo, estava o que parecia ser um filhote de cachorro. Mas algo estava errado. As presas de Rakan, observando atentamente, logo o corrigiram. Aquilo não era um cachorro. Era um filhote de lobo. E não um lobo qualquer, mas um descendente do Rei das Feras. A espada explicou que após a derrota do Monarca das Presas pelo Monarca das Sombras, ele providenciou a preservação de sua linhagem. Um guarda leal havia sido encarregado de levar o jovem descendente a um santuário, não por ambição, mas por um simples desejo de que seu sangue sobrevivesse em paz. Surro levantou o frágil filhote da jaula com delicadeza. Beru confirmou a avaliação da espada, detectando uma leve presença da energia do Monarca das Presas no animal. Mas a força vital do filhote estava perigosamente fraca. Beru alertou que se não fosse tratado, ele não sobreviveria. Antes que Surro pudesse formular um plano, um calafrio percorreu sua espinha. Algo estava se aproximando. Algo maligno. Praguejando por não ter previsto isso, ele se virou para enfrentar a ameaça. E seus olhos se arregalaram de choque diante do que viu. Diante dele não havia um homem, mas uma criatura colossal, irradiando ameaça. Sua voz escorria desprezo ao insultar a derrotada Guilda da Hiena, dizendo que humanos eram patéticos demais para carregar qualquer responsabilidade. Um lampejo de reconhecimento surgiu nas presas de Rakan. A espada identificou a criatura como Brock, o próprio guardião que havia sido encarregado de proteger o descendente do Monarca das Presas. Brock reconheceu a espada com um aceno relutante, mas não houve cordialidade. As presas de Rakan exigiram uma explicação de como tudo havia desmoronado tanto. Como um protetor jurado havia permitido que a linhagem real caísse em ruína. O olhar afiado de Brock se voltou quando viu o filhote nas mãos de Surro. A descrença deu lugar à fúria.
Num piscar de olhos, rápido demais para Surro acompanhar, Brock encurtou a distância e arrancou o filhote, rosnando ao atingir Surro com um golpe esmagador. O impacto lançou Surro pelos ares, atravessando paredes como uma bala de canhão, até aterrissar entre caixotes destruídos do lado de fora do galpão. Beru correu até ele, chamando seu nome, enquanto Surro gemia com sangue escorrendo pela têmpora. Fazia tempo que ele não era atingido com tanta força. Ele limpou o sangue da testa, tentando recuperar o foco, enquanto Beru explicava, nervosamente, que agora entendia a energia que havia sentido antes. Era inconfundivelmente a energia de Itarum, vinda de Brock. Dentro do galpão, a voz das presas de Rakan cortava a tensão, ainda exigindo respostas de Brock. A espada não conseguia compreender como aquele antigo guardião podia submeter o descendente do monarca das presas a tal negligência. Mas Brock apenas zombou da ideia de proteger os fracos, pregando que apenas os fortes mereciam sobreviver. O filhote, em sua visão distorcida, não era um legado a ser guardado, mas uma fonte de poder. Ele admitiu ter drenado o sangue do lobo para fortalecer-se, alimentando-se da linhagem do monarca para obter poder. A revelação chocou a espada, que passou da descrença à indignação. Aquilo não era proteção, era traição. Mas Brock apenas riu, declarando-se mais digno de herdar o legado do monarca do que qualquer descendente fraco. Antes que ele pudesse terminar, as presas de Rakan agiram por instinto. Com um lampejo, cortaram a mão de Brock, forçando-o a soltar o filhote. Beru agiu na mesma hora, agarrando o lobo e levando-o para um lugar seguro. Brock, surpreso com o ataque, se virou bruscamente, apenas para ver Surro de pé novamente ferido, mas cheio de determinação. Em sua mão, a espada brilhava intensamente, como se estivesse viva. As presas de Rakan crepitavam de fúria, chamando por Surro. O jovem guerreiro, com os olhos reluzindo, reconheceu a raiva da espada. Para Surro, essa luta não era apenas sobre honra, era sobre propósito. Cada batalha o aproximava mais da verdade por trás de Itarum e do destino de seu pai. Mas Brock, consumido pela fúria, recusava-se a se intimidar. Rosnando, declarou que mataria os dois ali mesmo. Foi então que uma notificação apareceu diante dos olhos de Surro, atribuindo-lhe uma nova missão: caçar a hiena. Brock, que estava bem à sua frente. Diante dos olhos de Surro, uma nova missão foi atribuída a ele: caçar a hiena. Brock, que estava bem na sua frente. A menção do nome de Brock trouxe clareza para Surro. Agora, ele entendia a origem da guilda da hiena. Mas o que o perturbava era como um monstro poderia fundar uma guilda e sequestrar humanos. Isso não fazia sentido completo, mas havia algo nessa situação que cheirava a algo mais sombrio, possivelmente ligado a Itarum. Enquanto as duas figuras se enfrentavam prontas para o confronto, um grito repentino rompeu a tensão. Os capangas amarrados, tomados pelo medo, gritavam por ajuda de seu líder. Suplicavam por resgate, prometendo lealdade em troca. O olhar de Brock se voltou para eles, considerando suas palavras, e então, sem hesitação, dilacerou seus próprios homens. O sangue espirrou pelo ar, misturando-se com seus gritos de agonia. A brutalidade do ato paralisou Surro em horror. Brock permaneceu no meio do massacre, impassível, como um predador saboreando sua dominação. Para ele, não havia espaço para aqueles que não conheciam seu lugar. A raiva de Surro explodiu violentamente diante do desprezo pela vida. Sem dizer uma palavra, ele se lançou no ar, sua lâmina cortando o vento com precisão mortal, apenas para Brock bloquear o golpe com as mãos nuas. Surro questionou a crença distorcida que justificava tal matança sem sentido. Mas a resposta de Brock, calma e fria, foi que apenas o poder decidia quem vivia e quem morria. Então, com um golpe devastador, Brock o lançou contra uma pilha de contêineres metálicos. A dor percorreu o corpo de Surro, mas sua determinação apenas se fortaleceu. Antes que pudesse se recuperar, Brock se aproximou, pronto para esmagá-lo de vez. Surro, no entanto, reagiu rapidamente, escapando por pouco do golpe e arranhando Brock no processo. Brock, imperturbável, continuou com ferocidade implacável. Mas a agilidade de Surro permitia que ele escapasse da enxurrada de ataques, desviando de cada golpe com graça, quase sem esforço. A batalha atingiu seu clímax quando Brock cravou suas garras no chão e liberou um ataque devastador que sacudiu todo o espaço. O ar ondulou violentamente com a força do golpe,
e por um momento, pareceu que Surro havia sido soterrado sob os escombros. Mas, para surpresa de Brock, Surro não estava em lugar nenhum. Em vez disso, ele o viu descendo do alto em velocidade máxima de lâmina erguida. Num piscar de olhos, Surro ativou o corte tempestuoso, atingindo com um impacto trovejante que abriu um ferimento profundo no peito de Brock. Cambaleando para trás, sangue escorrendo do corte, a fúria de Brock apenas se intensificou. Ele rugiu em desafio, zombando tanto da força de Surro, quanto do poder da relíquia do monarca da presa. Sua arrogância deixou uma brecha, que Surro aproveitou ao comandar a presa de Hakan para perfurar as costas de Brock. A arma se retorceu profundamente, cortando força e resistência igualmente. A voz da espada cortou o ar tenso, carregada de tristeza e incredulidade, enquanto confrontava Brock, questionando por que um antigo subordinado leal, que havia jurado fidelidade ao Lord Hakan, agora estava corrompido pela raiva e pela traição. O peso dessas palavras despertou algo dentro de Brock, cuja expressão escureceu enquanto memórias de lealdade passada colidiam violentamente com seu presente fraturado. Ele admitiu, embora relutantemente, que um dia respeitou Hakan. Mas aquele momento de reflexão se desfez quando uma força externa percorreu seu corpo novamente. Com um rugido assustador, Brock agarrou a lâmina cravada em suas costas, despedaçando a presa de Hakan no impacto. A raiva jorrou dele enquanto declarava a verdade que havia enterrado. Ele nunca respeitou Hakan e apenas se curvou a ele por necessidade. Para ele, a fraqueza era um pesadelo que havia jurado nunca mais enfrentar. Enquanto isso, os olhos de Surro se arregalaram ao ver os restos despedaçados da arma do monarca da presa. Mas sua tentativa de falar foi interrompida quando Brock, agora tomado por fúria incontrolável, avançou e cravou um joelho no estômago de Surro, tirando-lhe o ar e fazendo sangue escorrer de sua boca. Nesse momento de dor, seus pensamentos vagaram até seu pai, lutando em algum reino distante contra adversidades muito piores. Esse pensamento acendeu algo dentro dele. Firmando-se, Surro tirou força das sombras, deixando seu poder percorrer seu corpo. Então, com os punhos cerrados e a vontade em chamas, ele girou e contra-atacou com um golpe poderoso que fez o ar vibrar, fazendo Brock cambalear. À medida que o confronto continuava, os fragmentos da presa de Hakan permaneciam espalhados pelo campo de batalha. Traços tênues de seu poder vazavam no ar. No fundo daqueles fragmentos, a consciência da espada despertou, lamentando seu destino quebrado e preocupada com o legado do monarca da presa. Ela ansiava por continuar lutando, mas nada podia fazer, até que sua atenção se voltou para o jovem lobo ferido. O filhote havia se levantado, motivado pelo espírito inabalável de Surro. A espada, reconhecendo a resiliência do jovem lobo, entendeu que ainda tinha um propósito. Reunindo suas últimas forças, canalizou seus fragmentos para o filhote. A transformação foi instantânea. Energia pulsou pelo corpo do lobo, que uivou para o céu. Um uivo cheio da força de um verdadeiro sucessor. Surro, enquanto isso, lutava com tudo que tinha. Cada golpe era preciso e cheio de determinação. Mas, apesar de sua habilidade e vontade, ele não conseguia igualar a força bruta e esmagadora de Brock. Seus ataques acertavam, mas mal retardavam a investida da fera gigantesca, que avançava como uma muralha imparável. Logo, Surro estava no chão, machucado, ensanguentado, sua barra de vida por um fio. Mesmo com a derrota prestes a cair sobre ele, Surro não cedeu. Ele entrou naquela batalha acreditando em sua força. Mas agora, essa crença estava sendo dilacerada. Brock marchava em sua direção com desprezo frio, garras brilhando enquanto erguia o braço para o golpe final. Nesse breve momento final, um borrão repentino surgiu de lado, cortando a tensão como um raio. O jovem lobo, agora transformado, interceptou o golpe de Brock e cravou os dentes em seu braço, interrompendo o ataque final. Surro, ofegante, sentiu um alívio o invadindo ao ver a ajuda do lobo. Brock rosnou, incrédulo, a dor lhe consumindo, enquanto tentava entender o que havia acabado de acontecer. O olhar de Surro se voltou para o lobo. Havia algo diferente, e o sistema confirmou isso. Uma série de notificações apareceu diante dele, informando que as ações do lobo nasceram do respeito pela determinação de Surro, e perguntando se ele desejava aceitar o sucessor da presa em seu grupo. O aviso o deixou atônito. Ele ainda não compreendia como a transformação havia ocorrido.
Brock respondeu por ele, amargamente, observando que o filhote havia absorvido a mana da presa de Rakan. A realização atingiu Surro. A espada havia se sacrificado para dar poder ao herdeiro do monarca da presa. Uma série de notificações apareceu diante dele, informando que as ações do lobo nasceram do respeito pela determinação de Surro, e perguntando se ele desejava aceitar o sucessor da presa em seu grupo. O aviso o deixou atônito. Ele ainda não entendia como a transformação havia ocorrido. Brock respondeu por ele amargamente, observando que o filhote havia absorvido a mana da presa de Rakan. A realização atingiu Surro. A espada havia se sacrificado para fortalecer o herdeiro do monarca da presa. O aviso apareceu novamente, e dessa vez, Surro aceitou, alinhando sua decisão com as intenções que sempre teve. O sistema confirmou o pacto. O sucessor da presa agora fazia parte do grupo de Surro. Instantaneamente, conhecimentos desconhecidos invadiram a mente de Surro, sobrecarregando-o com visões. Ele viu uma memória de muito tempo atrás, um reino etéreo e sombrio onde Brock estava sentado ao lado do jovem filhote, refletindo sobre a derrota que sofreram nas mãos do monarca das sombras. Gentilmente colocando a mão sobre a cabeça do lobo, Brock o lembrou de que força era tudo, e que um dia ele deveria superar todas as dificuldades. O filhote aproveitava o momento, balançando o rabo com afeto. Mas então o calor desapareceu. O medo tomou conta dos olhos do lobo ao ver um grupo de figuras estranhas aparecer. Brock, ajoelhado diante deles em derrota, exigiu saber suas intenções. Uma das estranhas avançou, segurando um recém-nascido nos braços. A criança, falando com uma calma perturbadora, instruiu a mulher a embutir uma pedra brilhante no olho de Brock. A dor atravessou Brock enquanto algo monstruoso despertava dentro dele. O jovem lobo, testemunhando a transformação, recuou em terror ao ver os estranhos revelarem suas intenções cruéis com precisão assustadora. Brock, agora peão do esquema deles, foi forçado a capturar humanos vivos e entregá-los. O implante em seus olhos tinha como objetivo amplificar sua força, mas o poder o envenenou com algo sombrio e corrosivo. E o jovem lobo, sentindo a mudança, soube que seu protetor já não era o mesmo. De volta ao presente, Surro processou a memória. Ele viu agora toda a tragédia da linhagem do monarca da presa e entendeu o vínculo entre Brock e o lobo. Os estranhos que haviam implantado aquele poder, que haviam distorcido Brock até torná-lo uma ferramenta, deviam estar ligados ao Itarum. O lobo não era movido por vingança. Sua determinação vinha de um desejo desesperado de salvar Brock da loucura que o consumira. E com isso, Surro compreendeu. Se a raiva de Brock tinha raízes nas maquinações dos Atarum, então derrotá-lo era mais do que sobrevivência. Era um passo mais perto da verdade. Mas ao avaliar sua própria força, Surro sabia claramente uma coisa. Ele ainda estava longe de ser forte o suficiente para acabar com tudo isso. Nesse momento, uma nova notificação apareceu diante da visão de Surro. Outra missão havia sido emitida pelo sistema, desta vez, encarregando de encontrar e recrutar os descendentes dos monarcas como aliados. O status atual indicava um herdeiro aliado de 8. Quase simultaneamente, outra mensagem apareceu. Uma habilidade de vínculo estava se formando devido à conexão de Surro com o sucessor da presa. Por causa disso, uma onda de energia girou em torno de seus corpos, iluminando a área com uma luz radiante, como se os dois estivessem passando por uma fusão. À distância, Beru observava o fenômeno atentamente, notando como a experiência de Surro era diferente de qualquer coisa que ele tivesse testemunhado com seu próprio monarca. Era uma transformação nascida do caminho único de Surro. Algo distinto e cheio de potencial inexplorado. Brock, no entanto, não permaneceria como espectador. Com um rugido furioso, ele avançou, seu punho enorme puxado para trás e carregado de poder bruto e eletrizante. No momento em que desferiu o soco, ondas de choque explodiram ao redor, rasgando o espaço e levantando poeira e detritos para todos os lados. Mas, quando a poeira assentou, seus olhos se arregalaram em descrença. Seu golpe havia sido interrompido no meio do movimento. Surro estava diante dele em uma forma recém-desperta. Seu cabelo agora brilhava em branco, como o de um lobo, e sua aura irradiava uma mistura esmagadora de força e ferocidade. Imperturbável, Surro segurava o pulso de Brock com um poder inabalável. A onda de energia percorrendo suas veias era intoxicante. Ao olhar para a notificação do sistema, ela confirmava a nova habilidade. Possessão bestial.
uma técnica que lhe permitia aprimorar suas habilidades físicas ao se fundir com o sucessor da presa, ganhando os instintos e sentidos aguçados de uma fera. Ainda recusando-se a aceitar a súbita mudança de poder, Brock mostrou as garras e lançou seu ataque. No entanto, Surro, agora movendo-se com a precisão de um predador, desviou do ataque com facilidade. Com um movimento rápido, contra-atacou com um chute lateral devastador sob o queixo de Brock, jogando a cabeça da fera para trás e deixando-o atordoado. Por um breve momento, Brock não acreditou no que estava acontecendo. Ele não conseguia entender como aquele fraco de antes agora o dominava com tanta facilidade. O pânico começou a tomar conta de Brock, quando percebeu que o equilíbrio havia mudado. Mas Brock não estava pronto para se render. Cavando fundo em suas reservas, lançou mais um soco massivo na tentativa de recuperar o controle. Mas Surro, agora fortalecido pela fusão, bloqueou o golpe com facilidade. Brock, no entanto, se recusava a aceitar. Seu orgulho ardia com intensidade. Zombou da ideia de ser derrotado por um humano, rosnando que sua espécie reinava superior sobre todas as outras. Seus punhos colidiram novamente, provocando outra onda de choque pelo campo. Apesar do impacto, nenhum dos dois recuou, mas o contra-ataque com lâminas de vento de Surro deixou cortes superficiais na mão de Brock, fazendo jorrar sangue. Brock, confuso com o ferimento inesperado, não percebeu que o sistema havia concedido a Surro um reforço, aprimorando seu combate corpo a corpo e aumentando seu poder de ataque. À distância, Beru se encheu de indignação. Já havia tido o suficiente da arrogância de Brock. Sua voz cortou o ar, calma, mas carregada de ameaça, declarando que nenhuma raça poderia se igualar à linhagem do Monarca das Sombras, aquele que reinava no ápice da criação. A realização caiu sobre Brock como um raio. Surro era o filho do Monarca das Sombras. Mas o peso dessa revelação veio tarde demais. Surro já havia saltado alto no ar, seus movimentos afiados pelos instintos bestiais e precisão letal. Canalizando seu poder em um golpe final e decisivo, ele desceu com um chute em machado devastador que atingiu a cabeça de Brock, cravando-o no chão com um estrondo trovejante que ecoou por toda a região montanhosa. O silêncio se abateu sobre o campo de batalha, enquanto a poeira começava a baixar. A transformação de Surro acabou, e ele voltou à sua forma normal, ofegante e com o peito arfando de exaustão. Brock, por sua vez, estava ali quebrado no chão, derrotado e mal se agarrando à vida. À medida que a força de Brock se esvaía, o sistema exibiu uma notificação confirmando sua derrota. Momentos depois, outra mensagem apareceu. Surro havia subido de nível. Beru deu um passo à frente, o orgulho brilhando em suas feições enquanto se juntava a Surro. No entanto, os pensamentos de Surro estavam em outro lugar. Ele recordou a memória da Fangare e o detalhe perturbador mencionado anteriormente por Beru. A energia de Itarum emanando de Brock. Ele compartilhou o que havia visto, descrevendo caçadores estranhos inserindo algo no olho de Brock. O propósito parecia distorcido, intencional. Com a testa franzida, Surro perguntou se esses caçadores eram afiliados aos Itarum, e se sim, qual era o objetivo deles ao atacar Brock. Beru ouviu em silêncio antes de compartilhar seus pensamentos. Ele acreditava que os caçadores eram provavelmente apóstolos, servos dos Atarum, não membros propriamente ditos. Os deuses exteriores raramente agiam diretamente, preferindo distorcer o destino por meio de peões e sussurros. O que fizeram com Brock poderia muito bem fazer parte de um plano maior, um que sugeria uma invasão já em andamento. O peso dessa possibilidade se abateu sobre Surro. Os apóstolos dos Atarum já estavam na Terra, e pior, ele tinha tão poucas informações. Percebendo a urgência de Surro, Beru propôs uma solução. Ele se ofereceu para devorar o cadáver de Brock, explicando que isso não apenas restauraria sua mana esgotada, mas também lhe daria acesso às memórias finais de Brock, potencialmente revelando segredos sobre a influência dos Atarum. A ideia surpreendeu Surro por um momento, mas ele não se deteve nela. Em vez disso, seus olhos se voltaram para o jovem lobo, machucado, mas resistente. Um forte vínculo já havia se formado, e Surro, com sincera gentileza, estendeu um convite para que a criatura se juntasse a ele. O lobo respondeu lambendo o rosto de Surro de forma brincalhona, abanando o rabo em aprovação,
como se desse sua resposta. Com um leve sorriso, Surro pegou a chave da masmorra das sombras e então abriu o caminho para o desconhecido sombrio. Junto com seu novo companheiro ao seu lado e Beru logo atrás, ele avançou rumo ao mistério que os aguardava. Enquanto Surro caminhava pela paisagem sombria da masmorra das sombras, Beru o seguia, curioso e um pouco confuso com a decisão de ir para lá, em vez de voltar para casa. Surro expressou suas intenções com clareza, dizendo que buscava um lugar seguro, onde o herdeiro de Fang pudesse viver em paz. A conversa foi interrompida no meio quando uma notificação do sistema piscou diante dos olhos de Surro, solicitando que ele desse um nome ao filhote de lobo. A jovem criatura latiu animadamente, abanando o rabo como se incentivasse Surro a cumprir a tarefa. Surro parou, pensando em um nome que combinasse com a aparência e o espírito do filhote. Eventualmente, escolheu algo simples: Grey, inspirado na cor da pelagem da criatura. O nome provocou uma reação energética do lobo, que abanou o rabo com alegria e correu à frente em aprovação. Com a nomeação completa, Grey disparou brincando, enfrentando as bestas mágicas próximas, como se testasse sua força. Enquanto isso, Surro se acomodou em um galho grosso acima, deixando o silêncio embalar seus pensamentos enquanto revisava as recompensas obtidas na batalha contra Brock. O sistema havia lhe concedido pontos de atributo adicionais, bem como o título de Matador de Lobos. Ainda assim, sua mente rapidamente voltou ao propósito maior de sua missão atual: o objetivo de encontrar um aliado entre os descendentes dos monarcas. Ele se voltou para Beru e perguntou se ele tinha alguma ideia de como poderiam localizar os herdeiros restantes. Beru começou a explicar, seu tom pensativo. Ele falou sobre como o sistema no qual Surro agora confiava havia sido profundamente alterado de sua forma original. Um dia, fora um mecanismo distorcido criado com um propósito sombrio, projetado para forçar a evolução do pai de Surro, Jin-Woo, transformando-o no receptáculo do Monarca das Sombras. Ao ouvir isso, Surro não pôde deixar de refletir. Uma parte dele se perguntava se o sistema agora pretendia moldá-lo como substituto, mas Beru rapidamente descartou a ideia, sua voz firme e convicta, ao declarar que só poderia haver um Monarca das Sombras, e esse título pertencia eternamente ao pai de Surro. Em vez disso, Beru acreditava que o sistema havia mudado. Não era mais uma ferramenta de manipulação. Tornara-se um guia, adaptando suas funções ao progresso de Surro e oferecendo missões moldadas pelo seu crescimento. Curioso e contemplativo, Surro abriu sua janela de status. Seus olhos percorreram a interface familiar, um orgulho silencioso surgindo ao lembrar da jornada desde o nível 1, quando mal conseguia escapar dos Merced Burns. Seus atributos haviam crescido imensamente. Ele havia adquirido uma variedade de habilidades poderosas, e ainda assim se sentia fraco. A batalha com Brock havia provado isso. Sem Grey e o despertar inesperado da habilidade Vínculo, ele poderia ter perdido. Essa realização apenas solidificou sua determinação. As missões oferecidas pelo sistema não eram apenas desafios, eram degraus para algo maior. Um caminho, talvez, para finalmente encontrar seus pais. Ele então voltou sua atenção para Beru, lembrando da intenção anterior do Rei Formiga de explorar as memórias de Brock. Beru compartilhou o que havia descoberto. De forma decepcionante, não havia sinal de controle mental direto ou lavagem cerebral pelos apóstolos de Itarum. Mas nem tudo estava perdido. Beru havia vislumbrado fragmentos importantes. Brock foi mantido sob vigilância por um homem ligado à Guilda Hiena, alguém envolvido no resgate de humanos sequestrados. Esse supervisor misterioso estava conectado à Guilda Ceifador. O nome despertou algo sombrio em Beru, que teorizou que essa guilda poderia possuir conhecimento relacionado aos Atarum, e que investigá-la mais a fundo poderia revelar verdades cruciais sobre a ameaça oculta que lentamente se aproximava de seu mundo. Ao mesmo tempo, nas profundezas dos corredores da Guilda Ceifador, um homem se encontrava enfurecido atrás de uma mesa polida. Lee Min-sung, o vice-CEO e caçador de rank A, cerrava os dentes enquanto chegavam relatórios sobre a destruição da Guilda Hiena e sobre a figura desconhecida por trás disso. A tensão emanava dele. Sobreviventes mencionaram um caçador mascarado vestido de preto, uma figura envolta em mistério, mas os detalhes eram escassos. Sem nome, sem imagem, havia pouco a seguir. Desdenhoso, Min-sung afastou os relatórios,
decidindo não perder tempo com sombras. Sua mão mergulhou no bolso, retirando uma pequena pedra cintilante que brilhava suavemente mesmo na penumbra. Era o pó de estrelas, um estimulante proibido para despertar caçadores, conhecido por aumentar habilidades e amplificar o poder latente. Enquanto Minsung encarava o brilho, a ambição cintilava em seus olhos, mas ele permanecia alheio à tempestade que se formava à distância. Um acerto de contas se aproximava, nascido das sombras projetadas por suas próprias ações. Surro descobriu a sombria verdade por trás das origens da Guilda Hiena, após confrontar seu líder, Brock. Mas o que parecia uma vitória, apenas revelou forças ainda mais profundas em ação. Fios que se estendiam até o domínio dos apóstolos de Itarum, e o caos silencioso que eles teciam pelo mundo dos caçadores. Por ora, no entanto, Surro se via desfrutando um raro momento de paz no Reino das Sombras, onde Grey corria alegremente, destruindo as bestas mágicas remanescentes com entusiasmo imprudente. Em meio ao caos brincalhão, uma notificação repentina piscou diante dos olhos de Surro, atraindo sua atenção para um novo aviso. Seu olhar se estreitou com curiosidade. Era uma mensagem de missão diária, algo que ele ainda não havia encontrado antes. O sistema lhe atribuía a tarefa de caçar um número específico de goblins espalhados pela vastidão da masmorra sombria e purificar completamente a área. Surro fez uma careta de leve irritação, se perguntando como encontraria tantos goblins num terreno tão vasto. Mas sua confusão durou pouco. Uma ideia brilhou em sua mente. Com foco renovado, ele abriu seu inventário e pegou uma flauta de chifre que havia obtido em uma caçada anterior. Lembrando-se claramente de sua utilidade, levou-a aos lábios e soprou, deixando o som ecoar pela densa escuridão. A resposta foi quase imediata. Das moitas, sombras e caminhos ocultos, goblins surgiram aos montes, atraídos pelo chamado familiar da flauta. Seus números cresceram, formando uma onda crescente de criaturas rosnantes que inundavam o terreno. Mas Surro recebeu a visão com um sorriso. A empolgação pulsava em suas veias enquanto cerrava os punhos, sentindo o poder bruto vibrar sob sua pele. Sem hesitar, lançou-se contra a maré de goblins, seus punhos voando, cada golpe derrubando um inimigo com brutal eficiência. Apesar da quantidade esmagadora, Surro permaneceu imperturbável. Assim que a primeira leva caiu, ele estendeu a mão em direção aos corpos amontoados e sussurrou uma única palavra. Ergam-se. Um pulso de poder se espalhou. Os goblins mortos se contorceram, depois se levantaram com obediência sem vida, fortalecendo o exército de Surro com força morto-vivo. Agora, flanqueado por Grey e um crescente exército de goblins reanimados, ele avançou novamente. Juntos, destruíram o restante da horda com ferocidade. 3 horas de combate incessante se passaram. Quando o último goblin caiu e o silêncio retornou ao campo de batalha, o som familiar de uma notificação do sistema quebrou a quietude. A missão foi marcada como concluída, mas a atenção de Surro se prendeu a outro ponto. Ao olhar para a interface da missão, notou algo estranho. O contador continuava a subir, mesmo após ele ter cumprido os requisitos. Intrigado, inclinou a cabeça, suspeitando que havia algo mais escondido na missão do que o sistema havia revelado. Movido pela curiosidade, decidiu testar sua teoria e continuou caçando. Com energia renovada, ele e suas forças mortas-vivas varreram a masmorra, eliminando goblins onde quer que surgissem. Horas depois, sua intuição se provou correta. A missão realmente tinha uma condição oculta. Quando o contador finalmente parou, quase 200 goblins adicionais haviam sido abatidos. Satisfeito, Surro abriu sua janela de status para revisar as recompensas. Primeiro, uma recuperação total restaurou sua energia e vigor ao máximo. A segunda recompensa concedeu um novo conjunto de pontos de status. Mais um passo em sua evolução constante. Mas então veio algo diferente. Um aviso final surgiu, oferecendo-lhe a escolha entre 2 caixas aleatórias. Uma abençoada, outra amaldiçoada. Surro arqueou a sobrancelha, ponderando por um momento, antes de escolher a caixa amaldiçoada, movido por uma mistura de cautela e curiosidade. A caixa se abriu imediatamente, revelando um item único, o chifre de Vulcano. Um par de manoplas forjadas com design impecável e entrelaçadas com magia poderosa. Ele as equipou sem hesitar, admirando a afiada habilidade artesanal e sentindo o poder bruto embutido nelas. Sentindo o peso das manoplas se firmar em suas mãos,
Surro respirou fundo e começou a planejar seu próximo passo. Com a tarefa concluída, decidiu que era hora de deixar a masmorra das sombras. No entanto, mesmo ao emergir para a luz, sabia que seu trabalho estava longe de terminar. Assuntos inacabados o aguardavam no mundo exterior. Seus pensamentos se voltaram à guilda ceifadora, o fio que havia começado a puxar após a descoberta de Beru. Eles desempenhavam um papel no caos crescente, e ele teria que investigar mais a fundo suas intenções. Mas antes que pudesse decidir por onde começar, um alerta em seu celular o interrompeu. A mensagem era de Lin, e a urgência em suas palavras era impossível de ignorar. Era um pedido de ajuda. Surro não hesitou. A mensagem incluía uma localização, e não demorou para que ele chegasse a um campo de estação abandonado em Seul. Lin ficou aliviado ao ver Surro. Correu até ele para explicar que tinha sido chamado para entrar em uma masmorra naquele dia, mas nenhum dos carregadores apareceu. Isso foi inesperado e causou muitos problemas para Lin. Percebendo sua frustração, Surro ofereceu uma palavra de apoio e se ofereceu para ajudar. Sem perder tempo, vestiu um dos trajes de segurança e se preparou para entrar com ele. Momentos depois, o esquadrão de ataque chegou. O líder do grupo olhou a situação com desgosto, visivelmente insatisfeito. Apenas 2 carregadores estavam presentes. Lin correu para se explicar. Pediu desculpas e disse que os outros sumiram sem avisar. Mas o chefe da equipe não acreditou tão fácil. Ele lembrou Lin que a entrada na guilda ceifadora foi cara e avisou que ele teria que dar um jeito de cobrir a falta de gente. Percebendo que a situação era séria, Lin fez uma pequena reverência e prometeu dar o seu melhor. Enquanto eles seguiam com o grupo até o portão da masmorra, Surro estava pensativo. Algo parecia errado. A mensagem de Lin chegou em um momento estranho. Havia uma ligação com a guilda ceifadora. E a missão parecia misteriosa demais. Era coincidência demais. No fundo, uma voz em sua mente o alertava. O que estava esperando dentro daquela masmorra não era uma missão comum. Era algo muito mais perigoso. Assim que entraram na masmorra, os magos usaram feitiços para iluminar o caminho. As luzes criavam sombras nas paredes de pedra. O líder da equipe mandou que todos ficassem prontos para lutar e tomassem suas posições. A tensão aumentava conforme sons estranhos parecendo rosnados vinham da escuridão. De repente, bestas mágicas apareceram. Eram como lagartos, com olhos vermelhos e ameaçadores. Sentindo o perigo, o capitão olhou firme para Surro e Lin, avisando que ficassem juntos do grupo, enquanto os corpos eram recolhidos. Com a ordem dada, o esquadrão avançou. Todos se moviam com precisão, como se fossem uma só equipe bem treinada. Enquanto isso, Surro se abaixou em um canto escuro. Ele segurava firme uma chave preta, que girou na sombra. Logo, o chão se abriu silenciosamente e suas invocações saíram dali. Goblins sombrios surgiram, com olhos vazios olhando para Surro, esperando ordens. Na outra parte da sala, a luta já tinha acabado. Os corpos das criaturas estavam espalhados pelo chão. Eram muitos, mas não o bastante para vencer o esquadrão. O capitão mandou parar. Ele estava frustrado. O grupo não podia continuar porque não havia carregadores suficientes. No entanto, ao percorrer o campo de batalha com os olhos, ele subitamente parou. A confusão tomou conta de sua expressão ao notar algo incomum. As carcaças das feras já haviam desaparecido. Atônito, ele se virou para ver os soldados das sombras de Surro trabalhando em silêncio, recuperando e organizando rapidamente os corpos com precisão mecânica. Gaguejando, ele se aproximou de Surro, exigindo uma explicação. Surro confirmou calmamente que os goblins eram seus invocados. Lin observava a troca de palavras, já se preparando para mais um acesso de raiva do capitão. Mas, para surpresa de ambos, a atitude do homem mudou completamente. Dominado por admiração e desespero, o capitão agarrou a mão de Surro e implorou sinceramente, oferecendo recrutá-lo como membro exclusivo da equipe de transporte, prometendo o salário mais alto que poderiam pagar. Mas Surro permaneceu firme, afirmando claramente que não tinha intenção de continuar como carregador. A conversa foi abruptamente interrompida quando um caçador próximo gritou, atraindo a atenção de todos. Ele havia encontrado o cadáver de um civil, e enquanto o grupo se aproximava às pressas, o ar ficou pesado com um sentimento de inquietação. Chamas azuis refletiam suavemente ao redor do corpo, emitindo um brilho sobrenatural.
Os olhos de Surro se estreitaram enquanto ele examinava os restos mortais. Os sinais eram inconfundíveis. Aquilo era um Myrst. O capitão o encarou, confuso com o termo, perguntando se era uma nova espécie de monstro. Surro confirmou, explicando que já havia encontrado criaturas semelhantes durante um surto em sua universidade. Mas, antes que mais perguntas pudessem ser feitas, outros caçadores chamaram do outro lado da área, cada um anunciando a descoberta de mais cadáveres, todos envoltos na mesma chama azul fantasmagórica. A cena era profundamente perturbadora, mas Surro manteve a compostura e sugeriu que o incidente fosse reportado à associação antes que prosseguissem. O capitão fez uma pausa, claramente ponderando suas opções. Eventualmente, ele argumentou que, como as vítimas pareciam civis e não caçadores, não havia motivo para recuar. Confiante na força de sua equipe, ele escolheu avançar. Surro tentou alertá-lo mais uma vez, enfatizando o perigo representado por Miss Burns, mas o capitão o interrompeu, afirmando sua autoridade. Ordenou que Surro cuidasse dos restos mortais e os seguisse depois, deixando claro quem estava no comando. Com as ordens dadas, a equipe de ataque avançou, seus passos ecoando pelo túnel escuro. Observando eles partir, Surro não conseguia acabar com a sensação inquietante que torcia em seu estômago. Ele se inclinou em direção a Lin e, em voz baixa, disse para Lin fugir se as coisas ficassem perigosas, ciente de que aquela situação não era comum. Nas profundezas da masmorra, uivos distantes de Miss Burns ecoavam pelas câmaras ocultas. Lá, no coração das trevas, 3 figuras sinistras permaneciam em silêncio, envoltas por uma presença sombria. Uma delas assobiou com irritação, frustrada com o enfraquecimento de suas chamas. Falou de problemas no fornecimento de lenha, um recurso essencial para alimentar suas operações. A segunda besta respondeu, explicando que a Guilda da Hiena, antes seu principal fornecedor, estava enfrentando contratempos. Essa interrupção havia paralisado a produção de Stardust, deixando-os muito atrás das fábricas rivais. As reclamações cessaram abruptamente quando uma delas se enrijeceu, seus sentidos alertando-a sobre algo acima. Um rosnado baixo saiu de sua garganta ao identificar humanos por perto. Um brilho de interesse surgiu em seus olhos. Esses intrusos poderiam muito bem ser a próxima solução para seus problemas de recursos. Sem demora, ela se ofereceu para interceptar os humanos, instruindo seus companheiros a preparar uma oferenda e convocar reforços. Ao se virar para partir, a segunda besta a lembrou de não matar os humanos. Eles eram mais úteis vivos. A primeira besta aceitou e arrastou sua enorme lâmina pelo chão, o som áspero ecoando como uma ameaça pela câmara. Acima, o ar vibrava com o choque de aço e os gritos de morte das feras, enquanto a equipe de ataque avançava pelos túneis, eliminando com eficiência impiedosa qualquer criatura mágica em seu caminho. O capitão, claramente satisfeito com os tesouros obtidos, exibia um largo sorriso. Para ele, aquela caçada já havia superado as expectativas. Então, alcançando o interior de seu casaco, ele retirou uma pedra que brilhava suavemente. Stardust, um estimulante raro e altamente cobiçado para a amplificação de mana. Com um sorriso presunçoso, o líder explicou seus efeitos, vangloriando-se de como poderia elevar temporariamente sua produção de mana ao nível de um caçador de rank C ou superior. Mas enquanto a equipe admirava o cristal reluzente, o perigo se aproximava, invisível e silencioso. Das sombras, uma fera colossal emergiu, movendo-se com um silêncio arrepiante. Num instante, ela atacou. Sua espada atravessou as costas do líder da equipe, o sangue jorrando de sua boca quando a lâmina rasgou seu torso. Por um momento, a equipe congelou de horror, presa ao chão, enquanto seu líder caía sem vida. Então, o instinto tomou conta. A equipe absorveu o choque e se reorganizaram em formação, armas erguidas, respiração ofegante de pânico. Mas a criatura permaneceu impassível. Com movimentos lentos e determinados, ergueu novamente sua arma, escolhendo suas próximas vítimas. Quase casualmente, enfiou a mão sob o manto e tirou um pedaço de Stardust, que brilhava suavemente na luz tênue. Para o horror da equipe, ela simplesmente colocou o cristal na boca. Uma onda de terror percorreu nos caçadores. Nenhum deles imaginava um monstro capaz de adquirir, muito menos consumir, algo tão raro e poderoso. O pânico se transformou em urgência quando a equipe avançou contra a besta antes que o estimulante surtisse efeito completo. Mas já era tarde demais.
Com velocidade sobre-humana e força esmagadora, a criatura despedaçou suas fileiras. A formação da equipe entrou em colapso, sendo abatida um a um, seus movimentos incapazes de acompanhar a ferocidade ampliada do inimigo. O túnel virou um borrão de golpes e gritos. Em poucos instantes, a besta havia dizimado a equipe, sua lâmina encharcada de sangue. O silêncio retornou, quebrado apenas pelo som da criatura arrastando um dos corpos. Referiu-se ao corpo como combustível, sem demonstrar remorso, desaparecendo de volta na escuridão. Em outro lugar, sem saber do massacre, Surro foi sacudido por um alerta repentino do sistema. Uma nova missão apareceu diante de seus olhos, encarregando-o de resgatar os sobreviventes. Revelava que pessoas próximas haviam sido capturadas por um demônio, necessitando de ação imediata e prometendo recompensas maiores para cada vida salva. A palavra demônio fez a mente de Surro disparar, seus instintos gritando cada vez mais alto. Sem perder tempo, virou-se para Lin com a voz carregada de urgência, instruindo-o a deixar a masmorra imediatamente. Embora Lin hesitasse, claramente preocupado em deixar Surro para trás, ele acabou concordando e fugiu sob a orientação dos goblins sombrios. Quando a sombra de Lin desapareceu na escuridão, Surro respirou fundo e se preparou. O ar ficou mais frio quando Surro invocou seu aliado de confiança, Grey. Com um rugido estrondoso, o lobo surgiu das sombras, atendendo seu chamado sem hesitar. Surro ativou a habilidade de vínculo. Seu corpo se transformou, adornado com as manoplas Vulcan que irradiavam um poder feroz e sobrenatural, pulsando com determinação inabalável. Sem perder um segundo, Surro bateu o pé contra o chão e desapareceu da vista, correndo rumo ao covil, cada passo impulsionado por um único objetivo: resgatar os caídos e confrontar seja lá qual horror o esperasse na escuridão. De volta à câmara escondida, o mais jovem dos 3 demônios retornou, arrastando atrás de si os corpos ensanguentados dos caçadores derrotados. Com um baque doentio, jogou-os no chão de pedra, anunciando com satisfação sombria que a lenha havia sido obtida. O mais velho reconheceu seu retorno rápido com um aceno, comentando que os preparativos estavam quase completos. O segundo, alto e vigilante, supervisionava os passos finais do ritual. Ele também expressou que o portão logo se abriria, permitindo a chegada dos demônios, um momento aguardado há muito tempo. Ansioso para provar seu valor, o mais jovem se gabou de sua vitória rápida e de estar pronto para a próxima tarefa. Em resposta, o mais velho o instruiu a começar a organizar a lenha, declarando que o ato seria uma comemoração adequada de seu sucesso. Embora relutante, o mais jovem obedeceu, aceitando a ordem com má vontade enquanto se movia para concluir a tarefa. Enquanto isso, o mais velho segurava entre as garras um fragmento brilhante de Stardust, seu olhar pensativo enquanto mergulhava em suas reflexões. Aquela Stardust, uma maravilha alquímica forjada por técnicas demoníacas, havia se tornado sua criação mais valiosa. Explicou a seus irmãos como o veneno que agora produziam, uma fusão de métodos demoníacos e a potente toxina do sangue insano, possuía propriedades muito além do esperado. O sangue insano, por natureza, amplificava o poder mágico, mas fazia isso drenando a força vital do usuário. No entanto, com a incorporação das chamas místicas colhidas dos Mistburns, os efeitos colaterais nocivos da essência demoníaca haviam sido significativamente reduzidos. O mais velho atribuiu esse avanço aos ensinamentos dos apóstolos, revelando como o conhecimento deles havia reformulado o processo e permitido até mesmo que demônios de baixo escalão, como eles, transcendessem seus limites. Os seres corrompidos que haviam criado também eram frutos das instruções distorcidas dos apóstolos. Enquanto o mais jovem continuava empilhando os corpos, expressou sua concordância, com um tom de reverência e admiração. Mas a conversa foi interrompida abruptamente, quando uma tensão opressiva se espalhou pela câmara. Um medo instintivo tomou conta dos 3 demônios simultaneamente. O tipo de medo que só surgia quando algo verdadeiramente perigoso se aproximava. À medida que o ar se tornava mais denso, os 3 voltaram seus olhos para a entrada, músculos tensos de expectativa. Um momento depois, a porta da câmara foi violentamente estilhaçada, os destroços caindo ao chão. Surro entrou na sala, sua presença inabalável, olhos examinando os arredores com um único e afiado olhar. Diante dele estavam os 3 irmãos demoníacos,
e atrás deles, amarrados e queimando em um ritual grotesco, haviam os Mists. Seus corpos estalavam sob chamas ritualísticas. Uma notificação do sistema apareceu diante de Surro, confirmando o número de sobreviventes. Um alívio percorreu seu corpo. Eles ainda estavam vivos. Mas ele tinha pouco tempo para agir. O demônio mais jovem avançou com a lâmina erguida. Surro reagiu por instinto, desviando do golpe com precisão absoluta. No mesmo movimento, contra-atacou com um soco poderoso. Seu punho revestido de manopla acertou o peito do demônio, lançando-o do outro lado da câmara. Mas mesmo isso não foi o suficiente. O demônio se estabilizou no meio do deslizamento, revidando com uma rajada de golpes. Surro manteve sua posição, enfrentando cada ataque com determinação inabalável, desviando os golpes com facilidade treinada. De longe, os demônios anciãos trocaram olhares surpresos. O mais jovem, mesmo após ter sido aprimorado com poeira estelar, estava claramente em desvantagem. Reconhecendo a ameaça que Surro representava, eles não perderam mais tempo. Sem dizer uma palavra, ambos consumiram poeira estelar. Num instante, lançaram um ataque coordenado, com golpes sincronizados e letais. Surro, no entanto, enfrentou a agressão com equilíbrio. Ele desviava de cada golpe com piruetas ágeis e passos laterais graciosos. Mas ao pousar, um dos demônios já havia se movido atrás dele. Uma onda súbita de energia crepitante explodiu da mão do demônio, atingindo as costas de Surro. O impacto o paralisou no local, travando seus membros e sufocando sua voz enquanto a força elétrica percorria seu corpo. Sentindo a oportunidade, o demônio mais jovem avançou com a lâmina pronta para matar. Nesse momento, Surro buscou nas profundezas de sua vontade. Seus lábios se abriram e ele proferiu um único comando. Ergam-se! O chão se partiu enquanto seus soldados das sombras surgiram. Suas formas irregulares avançaram, colidindo contra o demônio que se aproximava. O ataque interrompeu sua investida, dando a Surro preciosos segundos para se recompor. Assustado, o demônio mais velho ficou paralisado, os olhos arregalados diante da visão dos soldados emergentes. Aproveitando o momento, Surro avançou, agarrou o pulso do demônio e o lançou com força brutal, fazendo-o deslizar pelo chão de pedra. A maré havia mudado, e os demônios sabiam disso. Seus olhos se encontraram num silêncio inquieto. A aura que irradiava das sombras de Surro despertava memórias que eles haviam enterrado. Embora não fosse exatamente o poder do monarca das sombras, a semelhança era inegável. Ainda assim, apesar da semelhança, havia uma distinção. O pavor paralisante que costumava acompanhar o monarca das sombras estava ausente nesse homem. Seu poder era formidável, mas não sufocava o mundo ao redor. A hesitação deles desapareceu quando a raiva tomou conta. Com fúria renovada, eles brandiram suas armas, cortando os soldados das sombras de Surro em arcos amplos. A confiança retornou à medida que racionalizavam seu medo. Se Surro não era o verdadeiro monarca das sombras, então ele podia ser derrotado. Surro observava, calmo e focado, analisando a coordenação dos oponentes. Percebeu que embora nenhum deles sozinho fosse tão poderoso quanto Brock, o ataque combinado era muito mais desgastante. Reviver os goblins das sombras repetidamente estava drenando sua mana. Ele percebeu que não poderia sustentar essa estratégia por muito mais tempo. Enquanto ponderava suas opções, sua mente vagou até uma conversa passada com Beru, que havia questionado sua decisão de preservar o corpo de Brock. Surro havia sentido algo naquela hora. Um traço de arrependimento nos momentos finais de Brock. Arrependimento nascido da escravidão, de ter sua honra tirada pelos Atarim. Esse lampejo de emoção o motivou a manter o corpo de Brock intacto. Ele acreditava, talvez de forma tola, que mesmo na morte a criatura poderia encontrar redenção. Percebendo que era hora de executar seu plano de contingência, os olhos de Su se encheram de determinação. Ele puxou a chave da masmorra das sombras de seu inventário. Com um movimento fluido, cravou-a em sua própria sombra, canalizando um comando nascido da convicção. As sombras se agitaram e se torceram pelo chão, alcançando o corpo de Brock. Lentamente, a terra tremeu sob eles. O corpo massivo da criatura começou a se mover, envolto por escuridão giratória. Então, com um rugido que ecoou pela caverna, Brock ergueu-se mais uma vez, sua forma envolta em sombras, uma declaração sombria de seu retorno ao campo de batalha. A visão causou arrepios nas espinhas dos demônios,
que reconheceram imediatamente a criatura e lutaram para compreender como Surro havia conseguido subjugar uma força tão monstruosa no passado. Surro, afiado e focado, avaliou o campo de batalha com clareza renovada. Com Gray e Brock agora lutando ao seu lado, suas forças finalmente igualavam o número de inimigos pela primeira vez no confronto. A maré parecia virar, e Surro sentiu o peso da luta começar a pender a seu favor. Com uma confiança renovada, ele avançou, lançando-se de volta ao caos. O campo de batalha ganhou vida novamente, à medida que sombras e demônios colidiam em um confronto implacável de força, astúcia e pura vontade. Enquanto isso, logo além do coração da batalha, uma figura surgiu. Sua presença era inegável, sua postura régia e firme. Ela observava o caos se desenrolar com olhos afiados e calculistas. Algo sobre o confronto à sua frente despertava tanto curiosidade quanto inquietação. Enquanto tentava desvendar o mistério de seu próprio chamado, seus olhos se fixaram em uma visão familiar, embora impossível. Um soldado das sombras. Um lampejo de familiaridade cruzou seu olhar, a descrença florescendo em seu rosto à medida que o reconhecimento lentamente tomava forma. Dentro da câmara, Surro pressionava sua vantagem contra o mais jovem dos irmãos demoníacos. Os golpes da criatura vinham selvagens e rápidos, sua lâmina cortando o ar com uma intenção cruel. Mas a agilidade de Surro permanecia inigualável. Cada golpe errava o alvo por meros centímetros, enquanto as manoplas Vulcan que ele empunhava desviavam os ataques com precisão calculada. Ele se aproximou, aproveitando uma brecha, e cravou o joelho com força no maxilar do demônio. O impacto reverberou pelo corpo da criatura, arrancando um grunhido gutural de dor, enquanto ela recuava. Sentindo o gosto da vitória, Surro avançou decidido a terminar com tudo. Mas, no momento em que seu golpe se aproximava, um dos irmãos mais velhos interveio, liberando uma explosiva rajada de poeira estelar eletrificada. A onda crua de energia percorreu a câmara, forçando Surro a recuar ao erguer sua guarda, evitando por pouco o impacto direto da explosão. A frustração apareceu em seu rosto. A batalha me estava mudando mais uma vez, tornando-se cada vez mais complexa. Os irmãos demônios se moviam com coesão treinada, cada um instintivamente cobrindo os outros. A mente de Surro trabalhava a todo vapor, calculando cada troca de golpes, já sentindo o cansaço crescer. Suas reservas de mana estavam se esgotando rapidamente, não apenas por reviver constantemente soldados das sombras, mas, mais criticamente, pela possessão de Gray. O vínculo entre eles, antes perfeito, agora puxava seu núcleo, consumindo sua força pouco a pouco. E Brock, por mais que fosse uma sombra, também se aproximava do limite. A outrora orgulhosa besta, agora se concentrava apenas em conter um único oponente, sem o domínio avassalador que um dia ele teve. Foi então que Surro percebeu que essa não era uma batalha de resistência que ele podia vencer. Ele não podia simplesmente resistir até o fim. Precisava mudar o fluxo da luta. Precisava isolá-los, romper a sinergia que lhes dava vantagem e derrubá-los um a um. Mas antes que pudesse colocar seu plano em ação, o ar mudou novamente. A figura misteriosa que observava dos limites do campo avançou. Seus passos eram firmes e confiantes. Ela caminhou direto para o centro do campo de batalha, inabalada pelo caos ao redor. Sua entrada inesperada interrompeu momentaneamente o confronto, enquanto todos os combatentes, demônios e sombras, se viraram para encará-la. A atenção de Surro se voltou para ela, seu corpo ainda tenso do último embate, seus olhos se estreitando enquanto tentava descobrir quem ela era e por que havia entrado em uma cena tão perigosa. Então, sem hesitação, a mulher falou. Sua voz era clara, firme e cortou o silêncio com precisão, ao fazer uma única e desconcertante pergunta. Ela exigiu saber onde estava Jinwoo. Perguntas surgiram na mente de Surro, enquanto ele tentava entender quem era aquela cavaleira de armadura e por que ela havia aparecido naquele lugar. Beru, igualmente atônito, a reconheceu imediatamente. Seu tom revelava uma mistura de descrença e nostalgia ao chamá-la. Ao ouvir sua voz, Ezel suavizou sua expressão em um sorriso caloroso. Sem hesitar, ela abraçou o Rei Formiga, a alegria irradiando dela enquanto o bombardeava com perguntas sobre onde Jinwoo estava e quem era o humano ao seu lado. Beru,
um pouco sobrecarregado, começou a explicar a situação, admitindo que havia muita coisa para contar de uma vez. Mas a reunião foi rapidamente interrompida pela ameaça iminente nas proximidades. À distância, os demônios observavam atentamente a cena. A postura de Ezel soou como um alarme em suas mentes. Sua presença não era apenas inesperada, era problemática. Uma figura conhecida de uma casa nobre, que parecia ter laços com os inimigos deles, era a última coisa de que precisavam para atrapalhar seus planos. Ezel, alheia às maquinações deles, expressou seu profundo alívio ao ver Beru vivo. Sua presença lhe deu esperança, um sinal de que talvez nem tudo de seu passado tivesse sido perdido. Mas Beru, sentindo o perigo crescente, a lembrou de que a reunião teria que esperar. A ameaça imediata dos demônios era prioridade. Os irmãos demoníacos, já sedentos por sangue, avançaram contra Ezel com alegria frenética, ansiosos por colher seu sangue nobre para criar Stardust. Para eles, ela não era nada além de um recurso, uma oportunidade de se tornarem mais fortes. Surro, atento, expressou preocupação com o estado de Ezel, questionando se ela estava em condições de lutar sozinha. Beru o tranquilizou dizendo que Ezel não era uma demônia comum, comparando-a a uma caçadora de rank S pelos padrões humanos. A revelação deixou Surro surpreso. Ver alguém com tanto poder de perto era impressionante. No entanto, essa ilusão foi quase imediatamente quebrada. Ezel falhou em bloquear um ataque súbito do demônio mais jovem e foi lançada contra o chão. Surro e Beru ficaram incrédulos. Isso não era o que esperavam de alguém de nível rank S. Observando-a de perto, Beru notou que a mana correndo por ela era apenas uma sombra do que já foi. Ezel revelou a verdade em lágrimas, com o orgulho em pedaços. 6 meses atrás, uma rebelião devastou o mundo demoníaco. As casas nobres lutaram para restaurar a ordem, mas a dela, a casa de Rediru, caiu. Muitos pereceram para garantir sua fuga, e nesse processo, seu sangue foi roubado, junto com sua força. Desesperada, ela se voltou para Beru pedindo ajuda, mas o Rei Formiga, endurecido pelo tempo, zombou do pedido, considerando sua forma atual indigna de auxílio. Ferida pela resposta fria, Ezel apenas lamentou o quanto ele havia mudado. Os demônios que assistiam à troca sorriram com malícia ao perceberem que Ezel estava enfraquecida. Uma herdeira sobrevivente da linhagem de Rediru era uma oportunidade rara. Um banquete de sangue nobre que poderia levá-los a outro nível de poder. Enquanto os demônios se preparavam, Surro analisava a situação. Sabia que uma batalha em grupo seria impossível de vencer. Mas se conseguisse isolar um deles, talvez pudesse virar o jogo. Com sua mana se esgotando, sabia que o tempo era crucial. Foi então que Beru elaborou uma estratégia. Apesar de sua rigidez, ele voltou-se para Ezel e usou sua autoridade para ajudá-la. Um pulso de energia sombria irrompeu, e uma notificação do sistema confirmou o uso da habilidade Ordens Severas, aumentando temporariamente os atributos de Ezel em 50%. A mudança foi imediata. Uma nova chama brilhou nos olhos de Ezel conforme o poder inundava seu corpo. Seu grito de guerra ecoou enquanto ela avançava com fúria implacável. Surro observava sua transformação com sentimentos mistos, inspirado por sua força renovada, mas ainda cauteloso diante de sua fragilidade. Mesmo assim, aquela era a oportunidade deles. Com Ezel chamando a atenção, Surro poderia buscar a luta um contra um que precisava. Brock, animado pelo conflito, entrou na batalha e atacou um dos demônios. Ezel, mirando o mais velho, lançou sua lança com força intensa. O demônio contra-atacou sem esforço, erguendo uma parede de defesa para bloquear o ataque. Nesse momento de vulnerabilidade, o demônio mais jovem atacou por trás, cortando Ezel nas costas. Ela gritou de dor enquanto o demônio sorria, acreditando já ter vencido. Mas Surro não deixou a oportunidade escapar. Com um súbito aumento de velocidade, ele mergulhou no caos e agarrou o demônio mais jovem pela cabeça. Aterrissando firmemente, girou o quadril e o arremessou como um projétil, lançando-o contra um monte de cadáveres em brasa com força explosiva. E Surro não parou por aí. Perseguindo o demônio arremessado, ele o alcançou, e com um único golpe decisivo, partiu seu rosto ao meio. A criatura gritou de dor, mas seu choro foi interrompido quando a vida se esvaiu de seu corpo destruído. Com a poeira baixando ao seu redor, uma notificação do sistema apareceu confirmando a exterminação do demônio e concedendo a Surro um aumento de nível. Outra mensagem veio em seguida.
A alma do demônio havia sido absorvida pelo chifre de Vulcan, amplificando os atributos físicos de Surro. O demônio mais velho se virou em horror ao perceber que seu irmão havia caído. O pânico tomou conta dele, mas antes que pudesse reagir, Ezel avançou, mantendo a pressão. No entanto, sua força renovada não durou. Os efeitos de ordens severas se dissiparam rapidamente e uma onda de exaustão tomou conta dela. Seus movimentos falharam e momentos depois, seus joelhos cederam. Ela desabou. Aproveitando a chance, o demônio mais velho avançou para finalizá-la. Mas quando estendeu a mão para Ezel, Surro se materializou atrás dele, silencioso e veloz como uma sombra. Com precisão impiedosa, prendeu o demônio em um estrangulamento mortal e torceu com violência. Ossos se quebraram enquanto o corpo do demônio caía no chão, sem vida. O último demônio, agora sozinho, sentiu sua confiança desaparecer. Em desvantagem e em desespero, recuou, amaldiçoando os irmãos caídos. Num último ato de desespero, correu em direção a Ezel, numa tentativa frenética de absorver seu sangue e virar o jogo. Mas antes que sua garra tocasse a pele dela, a bota de Surro esmagou sua mão, quebrando-a no meio do movimento. Uma fúria fria brilhou nos olhos dele enquanto ordenava que Brock finalizasse o trabalho. O enorme soldado das sombras reagiu instantaneamente, com a mandíbula aberta ao avançar contra o demônio imobilizado. A criatura foi esmagada num único movimento. À distância, Ezel se mexeu. Seus dedos se contraíram, a respiração fraca, enquanto lutava para se levantar. Embora seu corpo permanecesse frágil, sua mente havia se clareado o suficiente para testemunhar o que estava diante dela. Ver um humano controlando soldados das sombras. Uma façanha antes única de Jin-Woo abalou ela. Ela se voltou para Beru em busca de respostas. O Rei Formiga, calmo e enigmático, a incentivou a aceitar a verdade. Então, tudo fez sentido. O reconhecimento brilhou em seus olhos quando memórias e verdades se alinharam. A aura, a força, a presença, era inconfundível. Tremendo, ela reconheceu a verdade em voz alta. O garoto diante dela não era um humano comum. Ele era o jovem monarca. Enquanto Surro permanecia em meio à carnificina, cercado pelos demônios caídos e pelo brilho dos corpos ainda em chamas, a voz fraca de Ezel alcançou seus ouvidos. Suas palavras carregavam tanto reconhecimento quanto incredulidade. Ela comentou sobre como ele estava diferente agora, como se assemelhava de forma assustadora a Jin-Woo. Mas antes que pudesse terminar, suas forças se esgotaram, e seu corpo tombou novamente, inconsciente. A preocupação passou brevemente pelo rosto de Surro. Ele se virou para Beru em busca de respostas. O Rei Formiga examinou Ezel e o tranquilizou, dizendo que ela havia apenas perdido a consciência por exaustão e que se recuperaria com o tempo. Um alívio visível suavizou a expressão de Surro enquanto ele voltava o olhar para os caçadores inconscientes, agora sendo cuidados por Beru, que vigiava os sobreviventes. Uma notificação surgiu diante de seus olhos, marcando a missão como concluída. O sistema confirmou que todos os 7 sobreviventes haviam sido resgatados. Em troca, Surro recebeu 700 moedas de ouro. Observando a recompensa com interesse, ele rapidamente instruiu o sistema a abrir a janela da loja agora acessível. Percorrendo rapidamente os itens disponíveis, ele selecionou uma poção de cura de baixo grau, que se materializou em sua mão. Ele então voltou-se para Ezel, ajoelhou-se ao lado dela e gentilmente ergueu sua cabeça para administrar a poção. Quase imediatamente, um brilho dourado suave a envolveu enquanto seu corpo começava a se recuperar. Surro observou sua melhora com alívio. Ainda assim, a vulnerabilidade de sua condição o deixava inquieto. Sem querer deixá-la para trás, decidiu levá-la com eles para a masmorra das sombras. Virando-se para Brock, Surro deu a ordem seguinte: recuperar os corpos dos demônios derrotados e arrastá-los até o portal que levava de volta à masmorra das sombras. Brock obedeceu sem dizer uma palavra, arrastando os corpos com facilidade, enquanto Gray carregava Ezel com delicadeza em suas costas, seguindo seu monarca rumo à escuridão além. Pouco depois, Surro e os outros finalmente chegaram à masmorra das sombras. A essa altura, Ezel já havia recuperado os sentidos, e soube, por meio de Beru, que Jin-Woo havia deixado a Terra para enfrentar a invasão que se aproximava, vinda dos exércitos dos deuses exteriores. O peso dessa revelação claramente a abalou,
embora ela não demonstrasse. Surro se virou para ela, os olhos se estreitando levemente enquanto analisava seu rosto. Agora que sabia seu nome, tentou vasculhar a névoa da memória para lembrar onde haviam se encontrado. Havia algo nela que lhe parecia familiar, mas os detalhes permaneciam evasivos, envoltos em uma névoa estranha. Percebendo sua incerteza, Ezel o lembrou gentilmente da vez em que se encontraram durante seu tutorial. Um ponto distante de seu passado, agora soterrado por incontáveis batalhas e provações. Suas palavras despertaram algo fraco, e lentamente fragmentos começaram a tomar forma. Um único momento vívido ressurgiu. A presença dela ao seu lado enquanto escalava os andares do Castelo dos Demônios. A imagem era embaçada, mas inconfundível. Após Jin-Woo ter derrotado o Rei Demônio e destruído a nobreza que governava com terror, o reino entrou em paz sob a tutela do clã Hadiru. O clã assumiu a responsabilidade de guardar o castelo demoníaco, um lugar que antes era o epicentro do caos. O tempo passou e o reino permaneceu calmo, até meio ano atrás, quando tudo mudou. Essa paz foi rompida quando um poder antinatural começou a circular entre os demônios, um estimulante mágico chamado Stardust. No momento em que ela pronunciou a palavra, algo dentro de Surro se agitou. Ele se lembrou de sussurros durante a batalha anterior. Os demônios haviam mencionado Stardust. As peças começavam a se encaixar. Ezel continuou, a voz começando a tremer à medida que o peso do que ela havia vivido ressurgia. Explicou que o Stardust tinha pouco efeito sobre a elite poderosa, mas para os demônios mais fracos era um milagre, um atalho viciante para o poder, aparentemente sem custo. Com Jin-Woo ausente e nenhum monarca supervisionando o reino, esses demônios tornaram-se mais ousados, movidos pela ganância e pela nova força. Um a um, começaram a se unir sob uma causa comum. Suas ambições cresceram além do controle. O alvo era claro: o clã Hadiru, último símbolo de autoridade monárquica. Traições surgiram de dentro, e revoltas isoladas se transformaram em uma guerra civil em escala total. Os protetores do castelo demoníaco eram fortes, nobres e determinados, mas completamente despreparados para a escala e brutalidade do que enfrentariam. Durante meio ano, lutaram com tudo o que tinham, mas lentamente, inevitavelmente, foram vencidos. As mãos de Ezel tremiam ligeiramente enquanto relatava os horrores que se seguiram. Os demônios traidores não pararam na conquista. Capturaram nobres sobreviventes e os usaram como meros recursos mágicos, drenando seu sangue para se fortalecer ainda mais. O sangue nobre, antes símbolo de orgulho, havia se tornado mercadoria. Um vício. Seu pai, seus parentes, seu povo, todos caíram, um por um, alimentando as chamas da rebelião. Ela também foi capturada e sofreu o mesmo destino cruel, tendo sua mana drenada repetidamente. Seu poder reduziu-se a um eco do que já foi. A vergonha pesava em sua voz quando confessou a verdade. Ela foi a única a sobreviver. Não por força, mas porque fugiu. Porque outros deram a vida para lhe dar tempo. Com o castelo caído e o sangue real quebrado, ela vagueou sem propósito, sobrecarregada pela culpa e incerteza. E agora, diante do filho do homem que havia confiado à sua família a proteção do reino, ela mal conseguia levantar os olhos. Surro ouviu sem interromper, absorvendo cada palavra. Mas em vez de culpa ou julgamento, sua voz carregava gratidão. Ele falou com solenidade, reconhecendo o fardo que sua família carregou e os sacrifícios que fizeram. Agradeceu-lhe, não apenas por ter suportado, mas por tudo o que o clã Hadiru havia feito por seu pai. E então, com convicção ardente na voz, prometeu que ela não carregaria mais aquele peso sozinha. Eles reconstruiriam o clã Hadiru juntos. Algo despertou em Ezel naquele momento. Algo mais profundo que dor ou tristeza. Uma lembrança retornou, distante mas vívida. Um momento no passado em que Jin-Woo havia estado diante dela com o mesmo olhar firme de certeza. Por um breve instante, era como se o tempo tivesse se dobrado, e a sombra do monarca retornasse, nos olhos de seu filho. Como para marcar o momento, uma notificação piscou diante da visão de Surro. Uma mensagem do sistema destacando a importância do que havia acabado de acontecer. Informava que a última sobrevivente da nobreza demoníaca de sangue puro
havia expressado sua gratidão a ele. Outra linha surgiu logo em seguida, apresentando a Surro uma escolha. Se ele recrutaria a descendente das chamas brancas como sua companheira. A mente de Surro parou por um momento, surpreso. Ele não havia considerado que Ezel pudesse ser descendente do segundo monarca. Mas o sistema não mentia. Ele voltou seu olhar para ela, ainda tentando compreender o significado daquela conexão. Mas não perdeu tempo em tomar sua decisão. Com determinação silenciosa, ele aceitou. O sistema respondeu imediatamente, confirmando que ele havia formado um vínculo com a descendente das chamas brancas. Ezel agora era oficialmente sua companheira, e uma habilidade de vínculo único havia sido ativada entre eles, sinalizando o início de uma nova aliança, nascida não só da dor, mas também da esperança. Ainda tentando compreender o que aquela conexão significava, mas não perdeu tempo em tomar sua decisão. Com determinação silenciosa, ele aceitou. O sistema respondeu imediatamente, reconhecendo que ele havia formado um vínculo com a descendente das chamas brancas. Ezel era agora oficialmente uma companheira, e uma habilidade de vínculo única foi ativada entre eles, sinalizando o início de uma nova aliança nascida não apenas da luta compartilhada, mas de uma determinação mútua. Uma enxurrada de notificações inundou a visão de Ezel, assustando-a com seu aparecimento repentino. A confusão tomou conta de seu rosto quando uma tela de status surgiu diante de seus olhos. Algo completamente desconhecido para ela. Ela piscou, tentando entender, lutando para processar o que estava acontecendo. Surro, observando atentamente, percebeu com surpresa que o sistema era visível também para suas companheiras. Era um detalhe que ele não conhecia antes, provavelmente porque Gray, sua aliada anterior, não tinha a habilidade de falar. Vendo aquele momento como uma oportunidade, Surro decidiu testar a nova habilidade de vínculo que acabou de adquirir. Virando-se para Ezel, ele a encontrou mal conseguindo se manter de pé, ainda visivelmente exausta, mas encarando-o com determinação, disposta a prosseguir. O sistema reagiu à conexão entre eles, confirmando a ativação da habilidade de vínculo Explosão Demoníaca. Quase instantaneamente, uma onda de energia poderosa surgiu entre eles. Uma corrente densa de eletricidade estalou no ar, enquanto Surro sentia o vínculo tomar forma. Não era apenas um aumento passivo de força. Era ativa, volátil e profundamente conectada. O corpo de Surro vibrava em ressonância com a transferência de energia. Um poder bruto e potente fluía entre eles. A sensação era diferente de tudo que ele já havia sentido. Mas antes que pudesse compreender totalmente sua extensão, Ezel desabou, caindo no chão ofegante. O restante de suas forças havia sido consumido pela ativação. Ela estava completamente esgotada, sem conseguir nem mesmo sentar-se. Surro rapidamente assegurou que ela havia feito o suficiente e a incentivou a descansar. Mesmo enquanto ela se recuperava, Surro não conseguia deixar de pensar no poder que aquela habilidade devia conter para drená-la completamente em um único uso. Movido pela curiosidade, ele decidiu testar sua potência. Cerrou o punho, deu um passo em direção a uma parede próxima e desferiu um soco limpo. O golpe atingiu com força, deixando uma rachadura na superfície, mas nada extraordinário. Beru, observando em silêncio, expressou sua opinião. O golpe não parecia diferente dos ataques habituais de Surro. Surro examinou o dano e concordou. Comparado à habilidade de vínculo com Gray, Explosão Demoníaca parecia decepcionante. Voltando sua atenção para a janela do sistema, Surro examinou o estado atual da habilidade. A taxa de carga exibia mero 0%, sem nenhuma informação sobre como aumentá-la. Ele encarou a tela com a testa franzida, sentindo a frustração crescer. O poder estava ali. Ele o havia sentido. Mas desbloquear sua forma verdadeira ainda era um mistério. Antes que pudesse investigar mais, Beru se aproximou com um pedido. O Rei Formiga solicitou permissão para consumir os corpos dos demônios que haviam levado ao calabouço das sombras. Surro, no entanto, balançou a cabeça. Explicou que aqueles corpos seriam usados para a extração de sombras. Beru ficou surpreso ao perceber que Surro ainda não havia tentado extrair as sombras deles. Incentivou-o a tentar agora. Surro estendeu a mão, invocando o comando familiar que já havia convocado legiões. Mas desta vez, o sistema negou o pedido. Extração de sombra falhou. As almas dos demônios não podiam ser convertidas. Sua mana estava corrompida e contaminada. Beru, lembrando-se do passado de Jinwoo,
Explicou que até mesmo o monarca das sombras havia enfrentado dificuldades para extrair sombras de demônios corrompidos. Em vez disso, ele os havia feito acordos através de contratos, como o acordo com a Casa Hadiru. Aceitando essa limitação, Surro deu permissão a Beru para prosseguir. Grato, o rei Formiga agradeceu seu jovem monarca e começou a consumir os corpos sem hesitação. Enquanto isso, Surro voltou-se para Ezel e ofereceu a ela outra poção. Ela a aceitou com um sorriso cansado, mas grato. Enquanto bebia, Surro ofereceu-lhe um lugar para ficar dentro do calabouço das sombras, sabendo que ela não tinha para onde ir. Suas palavras tocaram Ezel profundamente, mas antes que pudesse responder formalmente, o momento tranquilo foi abruptamente interrompido por um grito agudo de Beru. Surro virou-se rapidamente, alarmado com a urgência em sua voz. Beru, ainda cercado pelos cadáveres, ergueu a cabeça com um olhar sombrio. Pelas memórias absorvidas durante seu banquete, ele havia descoberto algo significativo, algo profundamente perturbador. Uma pista sobre os apóstolos do Itarum. Sentindo a gravidade da situação, Surro imediatamente se sentou com o rosto tenso, e os outros o seguiram. Beru começou a relatar as informações. Primeiro, ele revelou a presença generalizada do Stardust, traçando uma conexão entre a Terra e o cosmos mais amplo. Os Mistbirds, usadas na criação do Stardust, não eram nativos do inferno. Vieram do espaço sideral. A reação de Ezel foi instantânea. Seus olhos se arregalaram em choque, percebendo que a influência do Stardust não se limitava ao mundo deles. Surro permaneceu imóvel, absorvendo as informações. A origem dos Mists apontava para uma ameaça extraterrestre, mais perigosa do que haviam imaginado. Beru continuou, traçando conexões entre os demônios, a Guilda Hiena e uma operação perturbadora de tráfico. Os demônios estavam adquirindo humanos dessa guilda, infectando-os para transformá-los em Mists. Essas criaturas distorcidas eram então processadas como ingredientes para o Stardust. A Guilda Hiena não trabalhava sozinha. Ela fornecia as vítimas. A Guilda Ceifadora cuidava do transporte. E as fábricas, muitas escondidas e espalhadas por diversos continentes, faziam o processamento. Era um sistema horrível, supervisionado nas sombras pelos Atarum. Surro permaneceu em silêncio, juntando os fragmentos. As invasões, a corrupção, os desaparecimentos, não era apenas uma conspiração, era uma operação estruturada e em larga escala, parte de um plano de invasão maior. Mas Beru ainda não havia terminado. Das memórias, ele desenterrou algo muito mais pessoal. Um único humano responsável por projetar toda a operação. A mente por trás da maquinaria. O criador de todo o processo de fabricação. Ele era um apóstolo dos Itarum. Uma figura sombria, escondida em algum lugar da Terra. Os olhos de Surro se arregalaram enquanto o peso total da revelação caía sobre ele. Beru revelou ainda mais. Esse apóstolo não estava trabalhando sozinho. Um cúmplice humano ajudava a manter o sigilo e a distribuição da operação. Era Li Min-sung, o vice-mestre da Guilda Ceifadora. E Beru tinha certeza. Seguir o rastro de Min-sung os levaria diretamente até o apóstolo. Em outro lugar, o mundo observava enquanto a Guilda Ceifadora estava no centro de uma controvérsia. Do lado de fora de sua sede, uma multidão se formava. A imprensa se enchia de perguntas, o ambiente carregado de suspeitas. Quando Li Min-sung finalmente apareceu, estava cercado por guarda-costas, protegendo-o da avalanche de acusações. Repórteres gritavam uns sobre os outros, exigindo respostas sobre as pessoas desaparecidas. A tragédia na estação Sou e os laços da Guilda Ceifadora com a Guilda Hiena. Mas Min-sung, mestre da dissimulação, desempenhou seu papel à perfeição. Com lágrimas nos olhos, expressou pesar e tristeza. Sua voz falhou ao falar das consequências não intencionais e do peso da liderança. E a multidão acreditou. Sussurros de admiração começaram a substituir a dúvida. Seu ato foi convincente demais. Min-sung virou-se, caminhou para longe e sorriu discretamente ao ouvir os murmúrios mudarem a seu favor. Ele se orgulhava de como havia manipulado a opinião pública com facilidade. A Associação de Caçadores, pensou, o havia deixado escapar fácil demais. Eles não sabiam que ele era o verdadeiro responsável por toda a operação. A fonte do Stardust. Ele estava certo de que seu segredo estava seguro. Escondido nas proximidades,
Surro observava silenciosamente, oculto atrás de uma parede. Seu olhar fixo em Minsung, frio e calculista. Ele se voltou para Biru e perguntou se o homem carregava a aura do Zitarum. Beru, após um momento de concentração, respondeu com certeza. Não havia traço algum da influência do deus externo nele. Surro processou aquilo com cuidado. Minsung não estava sendo controlado. Ele estava agindo por vontade própria. Essa verdade tornava tudo ainda pior. Seu punho se fechou com força enquanto se preparava para confrontá-lo diretamente. Mas Beru interveio mais uma vez, interrompendo-o com urgência. O Rei Formiga reconheceu as vitórias de Surro, mas alertou. A mana que irradiava de Minsung era imensa, muito além do que Surro poderia enfrentar em seu estado atual. Alheio ao perigo que o espreitava nas sombras, Li Minsung entrou em um carro preto elegante, com janelas escuras que o protegiam do mundo lá fora.